Olá, olá, poderosas. Boa noite, tudo bem? Quem for chegando vai falando um oizinho pra mim. Hoje a nossa live das poderosas com um tema super polêmico, gente. Será que a pílula anticoncepcional prejudica o seu emagrecimento? O que vocês acham, poderosas? Hein? Prejudica, sim ou não? Talvez o que eu vou falar aqui pode chocar algumas pessoas, mas vou falar que vou deixar, não vou falar, vamos deixar pro final, vou avisar. Oi, Janinha, boa noite, bem-vinda, poderosa. Gente, bom, para quem não me conhece, doutora Ludmila Simões, nutricionista clínica funcional, terapeuta ortomolecular, coach de emagrecimento, especialista em emagrecer pessoas e transformar vidas, né? E hoje vamos falar sobre pílula, gente, né? Um remédio que é tão usado por nós mulheres, né? E que pode atrapalhar o seu emagrecimento, sim. Vamos lá, você sabia? Oi, Zélia, Cidinha, boa noite. Gente, vamos lá então, né? O que acontece? A pílula, ela tem hormônios sintéticos, tá? Que são análogos ao estrogênio e à progesterona. Esses hormônios, né, que acabam estimulando a ovulação e tudo mais. Quando você toma pílula, você inibe a ovulação, tá? E sem falar que tem muitos sintomas, né, gente? As pílulas hoje ainda são bem menos agressivas que as de antigamente. Antigamente as mulheres sofriam muita dor de cabeça, muito ganho de peso, é só começar a tomar, gente. Eu não sei vocês, mas uma época eu tomava uma pílula e daí por conta de espinha, acho que foi espinha, ou que estava manchando a pele, a dermatologista pediu para falar com a ginecologista para trocar. E fui trocar. E o que aconteceu? Oi, Duda, bem-vindo, boa noite. O que aconteceu? Eu troquei, gente, mas me deu uma fome absurda, que era assustador, entendeu? Assim, foi muito rápido o efeito que eu senti. E por conta disso, falei, não, prefiro a mancha do que o peso. Oi, Eunice, querida, boa noite. Lene, bem-vinda. E eu falei, gente, não, eu vou trocar. Falei para a ginecologista, não, eu prefiro a mancha do que o peso. E parei. Então, ela tem esse efeito para algumas pessoas muito rápido, tá? Às vezes, o que acontece? Você vai estar usando para uma coisa, né? Vai para melhorar a pele, por causa de ovário policístico, por causa de não sei o quê. Mas você tem alguns riscos, gente. E o ganho de peso é um deles. É igual laqueadura, né? Laqueadura, se você for conversar com os médicos, eles falam, gente, não tem nada a ver você engordar depois que fez a laqueadura. Não tem nada a ver, mas acontece. E não é pouco frequente, é bem frequente. Né? Muitas pessoas falam para mim, antes de eu ter a laqueadura, eu estava magra. Depois que eu fiz a laqueadura, eu engordei. É claro, gente, tem fatores hormonais, tem fator de alimentação, atividade física, mas saiba que você tem um bônus aí para ganhar peso com isso. E a pílula, ela faz isso, gente, tá? Se ela não engordar de início, né? Eles falam que às vezes até 2 quilos durante 3 meses é normal. Então, se você ganha 2, depois 2, ou às vezes você ganha 2 nesses 3 meses, enfim. Pode acontecer, tá? Eles falam para esperar. E eu, igual eu falei para vocês, eu fiquei em pânico e eu voltei para a pílula antiga. Fui lá, conversei com a ginecologista e voltei para a pílula antiga, tá? O que acontece? Quando você toma, né, você fica muito... A sua idade cronológica aí, né, dos seus ovários, fica muito debilitada, gente. Parece que você tem mais de 50 anos, entendeu? E geralmente as meninas estão começando a tomar pílulas anticoncepcionais cada vez mais cedo. Então, assim, vai prejudicando muito a sua função hormonal normal, porque um hormônio bloqueando o outro, né? E o que acontece? Além dessa mudança hormonal que as pessoas sentem, né? Você tem retenção de hídrica, aumenta a celulite, você se sente mal, você tem dor de cabeça, fica cansado. O que acontece? A pílula, tá? Oi, Bruna. Ela bloqueia a ação da testosterona. Na verdade, não é a ação, é o pico. Quando você não toma pílula, você tem um pico de testosterona, que é o hormônio do libido, do desejo, né? Do tesão, que os homens têm muito mais que nós mulheres. Para vocês terem uma ideia, as mulheres elas têm testosterona de 10 a 80 nanogramas e os homens têm
de 280 a 880. Então é muita testosterona, mas nós precisamos dessa testosterona. E o que acontece? Quando você toma pílula, você bloqueia o pico. Então, durante o mês, né, você teria um pico de testosterona que iria aumentar a sua libido, né? Porque a ideia da testosterona é você procriar, né? Você ter mais desejo sexual, você ganhar mais músculo, ter mais disposição, mais ânimo, você queimar gordura, ganhar músculo. Então você teria esse pico durante o seu ciclo, né? Que é a função normal. Só que o que acontece? Bem nesse período que você teria o pico, você tem a pílula. A pílula bloqueia esse pico de testosterona. E você não tem pico de testosterona. Aí eu acho que está o maior problema da pílula, tá? Porque a gente não sabe disso, né? Normalmente as pessoas não sabem. E às vezes você tá malhando, come bem e nada acontece, gente. O que acontece? Você não tem testosterona, tá? Eu já peguei pacientes no consultório, né? Já atendi com testosterona com um asterisco, assim, ó, veio um asterisco. Aí, por que um asterisco? Porque não estava dando para contar, não tinha testosterona. Então, como é que vai funcionar, gente? Não funciona. Então, você não vai conseguir fazer músculo, tá? Você não vai conseguir. É muito difícil você ganhar massa magra. Você vai sofrer. Esses milagres que a gente vê aí, essas coisas rápidas. Você começa e pá, ganha massa. Tem uso de hormônios para potencializar. Não tem como. E às vezes é necessário, né? Hoje está muito em moda a modulação hormonal. Hoje arrumou um termo bonitinho, né? Para não falar anabolizantes e tal. Então hoje você faz a modulação hormonal. E que é necessário muitas vezes, gente, tá? Eu sei que assim, os anabolizantes foram bem condenados. E eu acho que, né, complicado mesmo, porque as pessoas perdem a mão, né? Começam a usar medicamentos aí de cavalos, coisas que não tem nada a ver com a saúde, né? Então é extremamente perigoso. Você deve procurar um médico que entenda disso, né? Porque não é qualquer profissional que entende, na verdade. Mas o que acontece? Esse uso da testosterona é extremamente importante. Imagina nós, mulheres, que já não temos muito. Na verdade, nós temos o suficiente. Só que nunca uma mulher chega a 80, tá? Raramente, quando eu atendo pacientes que têm testosterona de 60, para vocês terem uma ideia, ela já tem muito ovário policístico, muito, tá? Tem muito pelo no corpo, pelo, braço peludo, aqui peludo, muito pelo, tá? Não menstrua, às vezes está 2, 3, 4 meses sem menstruar. Então, assim, já é um estado bem alto de testosterona. Ainda está dentro da normalidade, 60, tá? Só que normalmente não chega a isso, gente. As mulheres chegam a 20. A maioria 10 ou menos de 10, infelizmente. Porque aumenta o estresse, o cortisol. O cortisol é inversamente proporcional à testosterona. Subiu o cortisol, despenca a testosterona, gente. Então, mulheres, homens, né? Homens tenham paciência com as suas mulheres, né? Os homens que assistem aí, ó. Por quê? Se a mulher está estressada, a testosterona cai. E se ela cai, a última coisa que a mulher vai querer é ter uma noite de amor, né? Não vai querer, gente. Porque não tem pique, tá? Não tem desejo, não tem libido, não tem vontade, tá cansada, tem dificuldade para fazer as coisas, fica lenta, não dorme bem, não acorda bem. Então o corpo fica desgastado, tá? E o que acontece? Libido vai embora, não tem lubrificação, não tem vontade e não ganha músculo. Então, se você quer emagrecer, mas tem lá menos de 10, 20 de testosterona, procure ajuda, tá? Não vai. Eu, no consultório, eu suplemento plantas que têm esse efeito, tá? São naturais. Então, assim, para não entrar com medicamento, né? Até mesmo porque eu não posso fazer isso, eu entro com plantas naturais que são precursores, na verdade estimula o seu corpo de maneira natural a estar produzindo esses hormônios, entendeu? De maneira natural. Então é super bacana porque melhora a lubrificação, melhora o pique, melhora o desejo, melhora o bem-estar, tá? Só que vai subindo de pouco, né? É diferente de você tomar um hormônio mesmo, que a dose já vai lá em cima rapidinho. Mas o que acontece? Se você toma pílula, imagina você tomando pílula aí por 10 anos, 12 anos, 15 anos, igual eu tomei, né? E eu fiquei morrendo de medo. Quando eu fiquei sabendo disso tudo, eu falei, gente, socorro,
né? E agora eu nunca dei pausa. É importante dar pausa na pílula, tá? Eu sei que é complicado porque uma gestação não é brincadeira, né? Filho não é brincadeira. Filho não é, não, eu cansei, eu deixo para alguém, deixo para avó. Não, é seu, né? Você tem que cuidar, você tem que criar, fazer é muito bom, mas tem que educar. É um ser humano que você pôs no mundo, que é responsabilidade sua. Então você vai ter que, né, trabalhar aí para fazer. Então eu sei que a prevenção é extremamente importante, né? Mas a gente precisa dosar o organismo e ver o custo-benefício, quais são as maneiras que você pode estar usando, os métodos anticoncepcionais, tá? Porque realmente atrapalha muito. Oi, Marcela, quem mais doces? Raquel, Beatriz, bem-vindas. Então, a gente tem que pensar muito, tá? Porque as pessoas tomam pílula e não sabem da metade das consequências que ela tem no organismo, né? E depois você vai ver, igual tendo gente que fala, gente, não vai ganhar massa. Não adianta, com essa testosterona lá embaixo, não vai. E sabe o que acontece? Quando você toma, né? Igual esses dias eu atendi uma paciente que já tomou, né? Medicamentos, hormônios, e daí dá um pico e depois desaba. Então, vamos supor, se você tinha 20 antes de tomar o hormônio, né? Você foi para 50, por exemplo. Depois que você para, vai para 10. Então, cai demais, desregula muito. Então, assim, a pílula, ela altera demais o nosso corpo, né? E daí, depois você precisa equilibrar esses hormônios. Tanto a testosterona, estrogênio, progesterona, tá? E a gente, às vezes, não tem essa noção, né? Então, o que acontece? Você vai tomando, né? Vai tomando, ou toma por causa de ovário policístico, ou toma porque não quer engravidar, ou toma por um tratamento de espinhas. Vou falar aqui, né? Vou aproveitar que eu tô falando de pílulas e vou falar de ovário policístico, tá? Que é uma maneira que as pessoas usam muito a pílula. Gente, o que acontece no ovário policístico, tá? O ovário policístico é um ovário que tem vários cistos. Cistos do quê? De testosterona, tá? Então, se você sofre com ovário policístico, você tem muito excesso de testosterona. Mas da onde que tá vindo essa testosterona? Tá vindo da insulina. Da onde que tá vindo essa insulina? Dos carboidratos que você come, tá? Oi, Vanessinha linda, poderosa, saudades! Então, essa testosterona tá vindo do excesso de insulina, do excesso de carboidrato. Você come muito carboidrato, sobe a insulina, vira testosterona, porque é um hormônio anabolizante, forma ovário policístico. Então, tanto é que o médico, o que ele faz? Ele dá a pílula para aumentar o hormônio feminino e mascarar esse cisto, esse hormônio masculino que está ali. Só que, gente, não adianta só tomar pílula, tá? A pílula não vai na causa, não vai no efeito. Da onde que veio isso? Veio de um excesso de carboidrato, de uma má alimentação, de uma hiperinsulinemia. Você está comendo muito carboidrato, vai ter um excesso de insulina e essa insulina vai gerar esse cisto, porque a insulina é um hormônio anabolizante. Eu não sei se vocês sabem, mas tem atletas de fisiculturismo que usam insulina para crescer, tá? Só que é um perigo, né? Porque você pode usar a insulina e essa insulina pode baixar demais a sua glicose e você passar mal, né? Mas tem N estratégia aí que o pessoal usa, né? Tudo, cada um de um jeito, uma mais... cada um faz da maneira que acha, né? Enfim. Mas, assim, são coisas diversas, tá? Então, o que tem que acontecer? Você tem que saber o que está acontecendo com você, né? Normalmente as pessoas não sabem. Vão tomando pílula, vai tomando medicamento antiácido, né? Uma vida inteira, sendo que tem muitos estudos que mostram risco de câncer. Vai tomando ansiolíticos uma vida inteira, a pessoa perde a memória, a pessoa não tem libido e não sabe de onde que é. Então, assim, medicamento, gente, remédio, tem que ser por um período curto, tem que ser orientado, porque você não pode ficar tomando o resto da vida. A pílula, eu sei da necessidade dela, tá? Mas tentar achar uma com menos efeito, ou tá dando pausa, ou se possível não tomar, achar outro método. Enfim, é complicado. Ela vai bloquear o pico de testosterona, você não vai formar massa, você não vai ter libido, você vai andar cansada, fadigada, sem pique, irritada, tá? Ludmila, mas a testosterona faz tudo isso? Faz. A falta dela faz, tá? Quando você tem testosterona,
você tem pique, você tem disposição, você tem libido. Você vê jovem é ligado no 330, né? Tirando a geração hoje que anda meio mortinha, né? Essa geração Nutelinha, né? Anda meio devagar. Mas, geralmente, né, os adolescentes têm muito gás, muita energia, porque a testosterona é 1000, né? É muito alta a testosterona de jovens, né? 700, 800, né? Mesmo das meninas, né? Ainda é bem alta. Então, assim, na verdade não é bem alta, mas tá ali num ritmo bom, porque não tem esses bloqueios que a pílula causa na nossa vida, tá? Então, você tem que reavaliar. E a celulite? Oi, quem que é? Grazi, bem-vinda. O que acontece? Você tem que avaliar, tá? Eu lembro que eu tava num curso, gente. Então, assim, aconteceu isso da pílula por causa de mancha. Olha pra vocês verem. E eu tinha ovário policístico. Nem era nutricionista, nem era nada. Isso tinha o quê? 13, 14 anos. Mas eu tinha ovário policístico, tinha pelos, né? Comia doce, né? Era bem formiguinha. E daí comecei a tomar pílula por conta do ovário policístico. E aí o que acontecia? Fui tomando, depois parei, depois voltei a tomar. Só que daí chegou um tempo que deu problema de pele, né? Manchando a pele. Troquei e aconteceu esse negócio da fome que eu falei pra vocês. Depois, que isso deve fazer o que? Uns 11 anos atrás, mais ou menos, eu tava numa pós-graduação de nutrição funcional. E a professora falou, gente, quem usa pílula aí por mais de 10 anos, 8 anos, tem o organismo igual de uma mulher de 50 anos. Quer dizer, uma mulher de 50 anos não ovula, não tem mais libido, né? As taxas, massa magra, você perde muito. Uma facilidade para ganhar gordura, porque você tem diminuição de estrogênio. Então, o estrogênio, né? Para quem está na menopausa, tem sempre essa dúvida. O estrogênio é um hormônio que distribui a gordura pelo corpo. Então, você vai ter perna, vai ter bumbum, vai ter pouco barriga, vai ter peito, vai distribuindo a gordura. Quando você entra na menopausa, há uma diminuição de estrogênio. E daí a concentração é toda na barriga, tá? E o que acontece também, além de você ter essa concentração na barriga, né, você vai tendo uma perda de massa magra, né? Então você vai ficando fininha, o corpo fica estranho, né? Se você olhar hoje essas mulheres mais maduras, né, de 50, 60 anos, todas malhadas, trincadas, né? Você olha assim, se você não olhar o rosto, se bem que o rosto também tá muito top, estão dando um show, eu acho que você tem esses recursos, você deve utilizar realmente, com equilíbrio, né? Como tudo na vida, mas tem toda uma modulação hormonal, porque o seu corpo vai envelhecendo, você vai perdendo massa e ganhando gordura. Daí você olha uma mulher de 50, 45, 60, trincada, né? Tem uma modulação hormonal aí por detrás, tá? Então, assim, não é agora que eu sempre malhei. Mentira, não dá, né? Isso não acontece. Então, assim, você pode sim ter uma estrutura muscular legal, tá bacana, tá um corpo mais trincado, igual a gente vê hoje. Você abrir Instagram, você abrir TikTok, né? Tem até aquelas dancinhas que falam a minha idade, a mulher tem 70, 60, com um corpo de 20, né? Então, assim, a modulação hormonal tá aí, feito com médico, como é que fala? Bem assessorada, né? Deve ser feita, pode ser feita, né? Você deve fazer o que você sente bem e que é bom para a sua saúde. A gente tem que pensar em saúde, bem-estar, qualidade de vida. Mas, e a estética, é claro que toda mulher quer estar bem, né, gente? Não tem uma fala, eu não ligo. Mentira, duvido que não ligue. Né? Eu vejo isso diariamente, todas as mulheres querem estar bem consigo mesmas, se sentirem bonitas. E eu acho que tá super certo, gente. Você tem que se amar, entendeu? Se você não se amar, ninguém vai te amar. Primeira coisa, não vão me amar, não vai. Só sua mãe, né? A mãe sempre ama o filho, mas de resto não, tá? Então eu acho isso super importante. Mas se você tem esse questionamento, né? Se você tem essa situação, nossa, de mulher, eu malho super, eu me alimento super bem e não ganho massa. Quanto tempo você usa de pílula, tá? Outra coisa, nossa, eu ando cansada, eu não tenho ânimo, eu não tenho libido, né? Eu tô muito fadigada e assim, muita flacidez, pode ser sua testosterona baixa, tá?
Então, assim, se você tem alguma dessas coisas, se você ficou com dúvida, me chama no direct, eu posso te ajudar, tá? Vai ser um prazer poder te ajudar. Mas saiba que tem todos esses entraves aí, né? Então, assim, a pílula atrapalha bastante. Eu não sei, vocês sabiam disso, da pílula? Vocês poderosos aí, alguém sabia? Levanta um dedinho para eu saber se alguém sabia, se é novidade. Deixa eu ver. Das poderosas do Insta que estão aqui, do Face. Vamos lá, deixa eu ver. Ninguém sabia ou todo mundo sabia? Um dedinho aí, Vanessinha, você sabia? Marcela, Grazi, deixa eu ver, vocês sabiam? Ou ninguém tinha ideia disso? É novidade? Só para eu saber. Põe aí, novidade, sabia. Deixa eu ver, não sabia. Raquel não sabia. Aí, só para eu saber, né? Se vocês sabiam ou não. Porque realmente é uma coisa que as pessoas usam muito, né? E é importante saber dos efeitos. Porque eu sei que as pessoas sofrem demais, né? Não consigo emagrecer, não consigo. Pode saber que às vezes a pílula tá atrapalhando você. Ludmila, mas eu paro e vou engravidar. Não, calma, conversa com o ginecologista, novidade, olha. A Marcela também não sabia. Ai, que bom, gente, que bom que eu trouxe novidade para vocês. Vocês estão vendo aí um assunto super pontual, né? Porque pílula muitas mulheres tomam, né? Imagino que quase todos aqui devam tomar. Mas tentar achar uma que é menos agressiva. Hoje tem algumas opções, né? Tem opção de adesivo, tem o DIU tem o DIU de cobre. Vou falar pra vocês, depois que eu descobri esse negócio da pílula, eu, Ludmila, né, fui pro DIU de cobre, porque daí não tem hormônio nenhum. Zero nada de hormônio. E foi super bacana, só que depois aumenta às vezes muito o fluxo de sangue. Então vocês têm que ver o que compensa, o que não compensa para cada uma, né? Mas assim, essa opção é uma das, pelo menos esse não tem hormônio nenhum. Só que, gente, vou dar um alerta aqui para vocês, tá? Se vocês mudarem de método anticoncepcional, previnam-se. Previnam-se, porque as gravidezes ocorrem nas trocas de método. Ah, eu troquei de pílula e não tomei nada, dei um descanso, engravida. Ah, eu fui pro DIU, coloquei o anel, engravida. Eu vejo isso, gente. Então, assim, na dúvida, use aí camisinha uns 3 meses para garantir. Os médicos falam que não. Ah, não precisa. Eu sou super apavorada e eu acho que compensa muito, porque essas trocas, geralmente, as mulheres engravidam. Ah, mas eu tomei 10 anos, 15 anos de pílula, nunca tive problema. Se quiser tentar a sorte, tudo bem. Mas fica uma dica. Se você for tomar Ludmila, eu acabei de ouvir a live, agora eu quero mudar de método, eu quero colocar um DIU de cobre, eu vou conversar com a minha ginecologista. Ok, previna-se. Entendeu? Use camisinha, faz... Tabelinha não resolve muito, mas se associar 2, 3 métodos junto desse, eu acho que é uma chance, entendeu? Pelo menos a camisinha. Porque a mudança, às vezes você consegue engravidar, tá? É muito comum. Muito, muito comum. Várias pessoas que eu já conversei, várias pessoas que eu atendi, que eu atendo, falam, nossa, na mudança de método eu engravidei, ai, fui trocar, dei uma pausa, o médico falou que não precisava, não tinha problema, pimba, né? Então, assim, gente, não é garantia, tá? Então, fica essa dica pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live. Marca as amigas aí que tomam pílula, que tem ovário policístico, para elas saberem, né? As mães que entraram na menopausa para saber tudo que acontece, né? Tem essas possibilidades aí de mudança, tá bom? Poderosa, obrigada pela presença de vocês, tá? É sempre um prazer estar aqui com vocês. E espero que vocês tenham gostado aí. Coloca uns coraçõezinhos, deixa eu ver se vocês gostaram dessas novidades todas que vocês ouviram. Deixa eu ver, coloca uns coraçõezinhos aqui, deixa eu ver se vocês gostaram. As que estão aqui, vamos ver. Quero ver, aqui no Face, coraçãozinho, que lindo. Deixa eu ver aqui, as poderosas do Insta. Quero ver os coraçõezinhos. Ai, que lindo. Aí, Marcelo, obrigada. Ai, fico feliz. Que bom, então, que vocês gostaram. Tá bom? Beijo grande, uma semana abençoada pra vocês. Ah, Bruno, coraçãozinho. Obrigada. Fico super feliz. Tá bom? Deus abençoe a semana e vamos com tudo, poderosos. Tchau, tchau.